Na manhã de 15 de janeiro de 2009, 15 de janeiro de 2009, um avião da US Airways levantou voo no aeroporto de LaGuardia, em Nova York. O avião 1549, ou o voo, na verdade, 1549, tinha como destino Charlotte, na Carolina do Norte, e era um voo doméstico, um voo de cerca de 150 pessoas, 155 pessoas, e tudo parecia normal, tudo parecia corriqueiro, era mais um voo. Só que 3 minutos depois de levantar voo, aquele avião colidiu com um bando de gansos e ambos os motores pararam. E de repente aquele avião que estava no céu e que tinha como destino mais um voo normal de 155 pessoas a serem levadas ali, tinha como destino a Carolina do Norte, de repente aquilo tornou-se num gigantesco tubo de aço a pairar, a perder velocidade e a cair gradualmente. A bordo daquele avião estava o capitão Sully, um experiente capitão com milhares de horas de voo, que começou logo a reportar a situação à torre de controlo e rapidamente lhe disseram para ele voltar ao aeroporto. Talvez fosse o melhor, ele conseguir voltar ao aeroporto e voltar e aterrar de novo ali. Mas para o comandante pareceu-lhe que não havia horas suficientes, ou não havia tempo suficiente para retornar até ao aeroporto e aterrar em segurança. O avião estava demasiado baixo, a velocidade estava a cair rapidamente e a distância, tanto para o aeroporto de onde ele proveio ou para outros aeroportos mais perto, pareciam demasiado grande para conseguir aterrar em segurança. Então, naquela fração de segundo, ele precisou de tomar uma decisão. Ou voltava e passava por cima de uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, com um risco enorme de cair e causar uma catástrofe. Não só morrerem as 155 pessoas, mas muitas pessoas no caminho. Ou tentava algo inédito, praticamente inédito. E nessa fração de segundo ele teve que decidir. Não havia indecisão. Não havia... Deixem-me pensar, eu mais tarde penso nisto. Ele precisou tomar uma decisão. E a decisão dele foi fazer algo inédito. Procurar o rio mais perto e aterrar no rio. Este ficou conhecido como o aterrar no rio Hudson. E, milagrosamente, o capitão Sully conseguiu levar as 155 pessoas até ao gelado rio Hudson, aterrar ali, e todas sobreviveram. Mais tarde, quando os especialistas analisaram este incidente, eles disseram que se o piloto tivesse demorado apenas alguns segundos mais a decidir, o resultado seria completamente diferente. Houve um momento no voo em que o comandante não teve outra opção senão decidir. Porque uma coisa era certa naquele voo. O avião estava a cair e ele ia aterrar. E a escolha é, onde é que ele vai aterrar? Num aeroporto mais próximo, será possível? Em cima das casas no caminho? Ou no rio? Ele teve que decidir. E no texto que nós vamos ler hoje, aquilo que vamos ler é que não existe indecisão possível diante do que está a ser exposto. As pessoas foram postas numa situação tal que não decidir era uma decisão. Não decidir seria uma decisão já feita. Não decidir seria rejeitar. Era preciso decidir se rejeitávamos ou se aceitávamos. E é aí que eu vos quero levar para Atos capítulo 13, versículos 42 a 52, para podermos ver precisamente a decisão que está a ser tomada. Diz assim então a palavra do Senhor, Atos 13, 42 a 52. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem estas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajaram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus.
Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltámos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição, os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icónio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Até aqui a palavra do Senhor. O livro de Atos nos tem mostrado que o avanço do Evangelho está a progredir. Portanto, nós vemos logo lá no início, depois da ascensão de Jesus, que Jesus, antes de ascender, na verdade, diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E é precisamente neste progresso que nós temos caminhado. Nós vimos nos primeiros 12 capítulos esta progressão do Evangelho em toda a Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia e Samaria, particularmente. Só que a partir do capítulo 13, e nós já falámos sobre isso, a partir do capítulo 13 houve ali uma mudança. Os crentes deixaram de ser dispersos por causa da perseguição, é esse o meio primordial de evangelismo, de espalhar a palavra, e passou a igreja a assumir a responsabilidade de espalhar as boas novas do reino. Lá no capítulo 13 nós lemos sobre a igreja em Antioquia, e como a igreja em Antioquia ela espalhou o Evangelho, ela sentiu a voz do Senhor em adoração, a voz do Senhor a dizer: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra do ministério que eu os tenho chamado. Então Paulo e Barnabé estão nesta senda, naquilo que nós chamamos de primeira viagem missionária. Aqui está, esta é a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, comissionados pela Igreja e pelo Senhor, a proclamar o Evangelho pelos confins da terra. Ali estão eles, foram para Chipre e percorreram toda a ilha de Chipre, a proclamar o Evangelho. Até que chegam agora a uma nova Antioquia. Não a Antioquia da Síria, mas a Antioquia da Psídia, na Ásia Menor. Ali estão eles a continuar a proclamar o Evangelho. E vimos no último domingo que Paulo faz como fará depois mais à frente, como era o seu modo de proceder. Em primeiro lugar, quando chega a uma cidade, ele vai a uma sinagoga, proclama o Evangelho na sinagoga. Porquê? Porque eram lá que estavam as pessoas que conheciam a palavra. Eram lá, em princípio, que estavam as pessoas que estavam versadas nas Escrituras, nas promessas de Deus prometidas no Antigo Testamento, que apontavam para o Messias que viria. E o trabalho de Paulo e Barnabé, ou dos missionários, quando chegava, depois de proclamar o Evangelho, era dizer: esse que vocês estão à procura nas Escrituras já chegou. Ele veio. Ele é o rei prometido. Ele é o profeta prometido. Ele é o sacerdote prometido. Ele é aquele que traz as boas novas de salvação. Aquele que foi prometido, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E foi isso que Paulo fez. Paulo fez isso nos versículos anteriores. Paulo pregou o Evangelho, baseado nas promessas de Deus. Ele está a pregar o Evangelho e a apresentar Cristo como o Salvador para todo aquele que se arrepende dos seus pecados. É isso que ele faz. Contudo, o que acontece de seguida, e aquilo que nós lemos agora, são as reações à mensagem do Evangelho, à mensagem, às boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Se vimos no último domingo que tudo aponta para Cristo, nós vimos isso. Nós vimos que se Deus cumpriu a promessa em Cristo, Deus não vai falhar as promessas. Se a maior promessa apontada no Antigo Testamento, ela foi cumprida, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E Deus cumpre as suas promessas. Particularmente em relação à salvação. Se Ele promete salvação, Ele vai dar salvação. Se Ele promete que quem não se arrepender será condenado, isso também acontecerá. Paulo proclama. E o que nós lemos é precisamente essa reação. Mas para analisar esta passagem, eu gostava de vos levar comigo a analisar uma expressão que aparece em poucos versículos, muitas vezes. Vejam o versículo 44. Diz assim o versículo 44:
No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vejam, a palavra de Deus. Reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Versículo 46. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus. E depois ele diz, vocês a rejeitam, a rejeitais. Então a palavra de Deus. Versículo 48. Glorificaram a palavra do Senhor. E versículo 49. A palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Veem que nestes poucos versículos, em relação à reação que acontece fruto da pregação, aquilo que mais é repetido, a expressão que mais é repetida aqui é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O que Lucas nos quer mostrar é que diante da palavra de Deus não há espaço para indecisão. A palavra de Deus é proclamada ali e eles precisam decidir. Qualquer pessoa que é confrontada com a palavra de Deus é confrontada com uma escolha em relação à palavra de Deus. É isso que Lucas nos está a mostrar aqui, que alguns vão rejeitar a palavra de Deus, alguns vão aceitar a palavra de Deus, e a palavra de Deus continua a fazer o seu caminho na expansão do reino e na expansão da mensagem do Evangelho. E é precisamente isso que eu queria ver convosco esta manhã. 3 coisas. Primeira, alguns rejeitam a palavra de Deus, versículos 42 a 46. Alguns aceitam a palavra de Deus, 47 e 48. E a palavra de Deus continua a avançar, 49 a 52. Estamos num avião. Não há espaço para indecisão. É preciso decidir ou rejeitar ou aceitar. E adiar já faz parte de uma mesma resposta em relação à rejeição. Vamos ver então, alguns rejeitam a palavra de Deus, do versículo 42 ao 46. Vejam que no 42 a reação é inicialmente positiva. Certo? Diz, quando iam saindo, portanto, eles acabaram de pregar a palavra de Deus, acabaram de pregar a salvação que há em Cristo Jesus. Quando iam saindo, versículo 42, rogavam-lhe que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Eles queriam ouvir mais. Estavam ávidos para ouvir mais acerca desta mensagem da salvação. Eles queriam que lhes contassem mais. Aliás, no versículo 43 diz, e quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Portanto, ali também estavam os judeus prosélitos. Homens que não pertenciam ao povo, mas que estavam, povo de Israel, mas que estavam a querer saber mais. Estavam fascinados com o monoteísmo, estavam fascinados com a ideia da lei do Senhor e como é que se adorava este Senhor, o Deus de Israel. Estavam ali judeus e gentios. Mas eles queriam saber mais. Eles seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Esta reação inicialmente positiva está a acontecer. Eles pregaram o Evangelho. As pessoas querem ouvir mais. Seguem Paulo e Barnabé. Contem-nos mais acerca disso. E diz-nos no versículo 44 que no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Então imaginem esta semana, ali na Antioquia da Psídia. Foi uma semana em que toda a gente falava daquilo que aconteceu na sinagoga. Aconteceu ali, alguém falou sobre Jesus, um Jesus que é um Messias prometido. Aquele que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. Aquele que era aquilo pelo qual nós esperávamos. E as palavras começaram a circular na cidade. Uns falavam com os outros. Falava-se daquilo que aconteceu na sinagoga em casa. Falava-se no trabalho. Falava-se nos sítios, nas ruas. Portanto, falava-se em todo o lado acerca daquilo que aconteceu naquela sinagoga. A tal ponto que quase toda a cidade, diz-nos Lucas, quase toda a cidade reúne-se. Quer ouvir mais. Eu quero ter a certeza, quero ouvir mais acerca disso. Contudo, no versículo 45, somos interrompidos nesta vontade de querer ouvir mais. O que começa assim com um entusiasmo espiritual transforma-se em oposição. Vejam o que é que diz o versículo 45. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aqui nós somos então confrontados com a primeira reação à palavra de Deus. Finalmente então, enche-se toda a cidade quer ouvir, mas começam a surgir como reação à palavra de Deus a inveja, a rejeição. É interessante ver o que Lucas caracteriza acerca da rejeição aberta à palavra do Senhor. Lucas não diz assim, mas os judeus
que eram versados na Escritura, que eram homens de grande conhecimento, homens que cresceram a decorar as Escrituras. Eles tinham argumentos que Paulo não conseguia rebater. Ou os judeus, depois de verem e consultarem as Escrituras, não ficaram convencidos acerca dos argumentos de Paulo que apontavam para Jesus. Lucas não diz isso. Lucas diz-nos que a rejeição dos judeus em relação à mensagem do Evangelho tem muito mais a ver com uma coisa que está dentro do coração do que com uma coisa que está na mente. Tem a ver com inveja. De repente começaram a ver, espera lá, mas nós estamos aqui há tanto tempo e há pessoas que nunca quiseram ouvir acerca da mensagem que nós temos para proclamar e de repente surgem estes que vêm ali de Chipre e agora estão aqui e falam uma semana depois, falam num sábado e depois no sábado a seguir estão aqui e agora já que toda a cidade quer ouvir, começa a surgir inveja. Inveja dentro do coração. Viram essas multidões reunidas, viram o impacto da mensagem na cidade e algo dentro deles reage com profundo ressentimento. E a inveja é um pecado subtil, é um pecado muito subtil, que nasce quando alguém percebe que o outro possui algo que eu também quero. Às vezes é reconhecimento, às vezes são posses, às vezes são oportunidades, e nós começamos a sentir e a nutrir inveja dentro do nosso coração. Algo que vai muito para além do raciocínio, algo que mexe connosco de uma forma que um argumento não consegue mexer. E causa destruição, causa hostilidade. E foi precisamente isso que aconteceu aqui. O que deveria ter sido um momento de celebração, torna-se um momento de competição religiosa. Notem, a palavra é proclamada, a cidade aparece para ouvir. E quando esperaríamos, talvez, que esta afluência resultasse naquilo que tem resultado no livro de Atos, não é? Milhares de conversões, milhares de batismos, uma coisa assim de transformação da cidade inteira. O que acontece é algo que o pecado mais básico, o coração do ser humano se coloca no caminho, os impede de aceitar a palavra. Talvez tu reajas desta forma também com a palavra de Deus. Talvez não seja propriamente um argumento racional que te impede de aceitar a palavra de Deus. Talvez não seja um bom argumento, talvez não seja algo que tu não vejas coerência na tua mente. Talvez não seja isso que esteja a impedir de chegares até Cristo, de te renderes a Cristo, de aceitares o ensino da palavra de Deus como autoridade sobre a tua vida. Talvez aquilo que esteja a acontecer na tua vida seja algo que vem de dentro do teu próprio coração. Seja o orgulho, seja a inveja, seja esta incapacidade de outros que vivem vidas que tu consideras pior que tu, aceitarem a Cristo. E tu que estás há tanto tempo a tentar viver uma vida melhor, és hoje confrontado com o teu pecado, a dizer, desiste de ti mesmo, corre para Cristo. E tu dizes, desistir de mim mesmo, porquê? Outros que desistam. Outros que têm vidas piores que eu. Porquê é que eu preciso desistir de mim mesmo? É algo que parte dentro de ti mesmo. Esta inveja, este orgulho, esta incapacidade de te render, este escândalo da graça para ti, que não te faz chegar até Deus. Cuidado com o teu coração. Cuidado, podem não ser argumentos muito racionais que estão a impedir de chegar a Cristo. Pode ser precisamente o teu coração que te está a impedir de chegar até Cristo, de aceitar a mensagem do Evangelho. Vejam, é hostilizar Paulo e Barnabé. Mas a resposta de Paulo e Barnabé é notável. Notável. Vejam o que ele diz. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Versículo 46. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus. Era necessário. Nós sabemos que vem dos judeus. Cristo era judeu. Jesus nasceu no judaísmo. Jesus nasceu versado nas Escrituras. Não nasceu versado nas Escrituras. Cresceu no conhecimento, em sabedoria, em estatura. Dentro daquilo que era o contexto judaico. Ele é aquele para o qual todas as promessas do Antigo Testamento apontaram. Portanto, foi no povo escolhido de Deus que estavam lá as promessas, as sementes, que apontavam para Cristo. É por isso que Paulo vai, em primeiro lugar, sempre pregar aos judeus nas sinagogas, sempre que chega a uma cidade. E ele diz isso mesmo. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que as rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios.
Paulo está a colocar toda a responsabilidade da rejeição neles mesmos. Ele diz, são vocês que se estão a considerar indignos para a vida eterna. Vocês é que estão a rejeitar o único meio de salvação. Vocês é que estão a rejeitar o único que pode trazer salvação mediante arrependimento de pecados. Portanto, é em vós, é sobre vós que está a cair o juízo e o julgamento. Vocês é que se estão a considerar indignos. Não se consideram dignos da vida eterna. Então nós vamos proclamar e continuar a proclamar isto para quem quiser aceitar. Nós vamos continuar a proclamar. Ele coloca esta responsabilidade de rejeição neles. Mais uma vez, muitas vezes pensamos que é algo intelectual, a rejeição é algo intelectual, mas vejam como provém de dentro. As pessoas não creem, não porque não tenham informação suficiente, é porque são orgulhosas. São incapazes de ceder ao Senhor, de dobrar o seu orgulho, de dobrar o seu ego, se derreter diante dos pés de Deus. A palavra proclamada em uns desperta fé, mas em outros desperta rejeição. E o que ele está a dizer é, vocês estão a trazer juízo sobre vós mesmos. Cuidado. Se tu estás a rejeitar abertamente Cristo, se tu estás a colocar Cristo como indiferente, se tu estás a dizer e a adiar a tua própria decisão em relação a Cristo, tu estás a trazer condenação para ti mesmo. Tu estás a trazer condenação sobre a tua própria cabeça. Tu estás a dizer que és indigno da vida eterna. Tu estás a colocar-te fora do povo de Deus. A mensagem de Cristo é uma mensagem que nós não nos podemos salvar a nós mesmos. É uma mensagem que nós necessitamos de salvação de fora e externa a nós. É Cristo que veio a este mundo viver uma vida perfeita para que Ele nos pudesse substituir perfeitamente naquela cruz. Identificando-se completamente connosco. Identificando-se com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Ele viveu uma vida exatamente igual à nossa, contudo sem pecado, diz o autor aos Hebreus. Ele, sem pecado, se fez pecado por nós, tomando aquele lugar na cruz, substituindo-nos, sofrendo a ira que era destinada a nós, pelo nosso pecado, merecida por nós. Ele sofreu essa ira para que todo aquele que se arrepende e crê não possa sofrer, não sofra essa mesma ira. Portanto, aquilo que Paulo está a dizer é que se tu te consideras ou se tu rejeitas a Cristo, tu estás a colocar fora deste Cristo que é o que abarca a ira sobre Ele, a tua ira. A ira que estava destinada a ti mesmo. É isso que tu tens que compreender. Se estás a rejeitar a Deus, estás-te a colocar num sítio onde não há salvação possível. E estás a trazer condenação sobre ti mesmo. Pergunta-te a ti mesmo porque é que tu tens rejeitado o Evangelho. É algo racional realmente? Falta-te ainda saber alguma coisa? Ou é porque tu tens algo dentro de ti que ainda te impede de chegar aos seus pés? Seja a inveja, seja o orgulho, seja a autoconfiança, a autossuficiência. Eu não preciso de Deus para nada. Eu consigo viver a minha vida sem Deus. Eu consigo viver a minha vida sozinho, com as minhas forças, com a minha energia. Afinal, eu levantei-me hoje porquê? Porque eu acordei. Eu levantei-me e tomei um pequeno almoço. Fui eu que paguei, que angariei dinheiro para que pudesse ter aquelas coisas em casa, para poder ter ali um pequeno almoço. É devido a mim, ao meu trabalho, ao meu esforço, ao meu suor. Eu vivo a minha vida porque sou eu que me sustento. Eu tenho um emprego porque tenho capacidades para isso. Eu tenho uma família porque sou bom o suficiente para isso. E vivemos uma vida de autossuficiência. E nos esquecemos que não é um argumento que nos está a impedir de chegar até Deus. Esta autossuficiência, este orgulho que nós dobrarmos o nosso coração. E isso, diz Paulo, é trazer juízo sobre a nossa própria cabeça. Viver longe de Deus é trazer juízo sobre a nossa própria cabeça. Viver um ateísmo prático é trazer juízo sobre a nossa própria cabeça. E por isso, quando a palavra é proclamada, alguns vão rejeitá-la. Mas notem, e antes de passar para o próximo ponto, vejam como aqueles que estão a rejeitar abertamente Deus não são pessoas sem informação, são pessoas com muita informação. São pessoas religiosas. São pessoas religiosas. São pessoas que não estavam longe da palavra de Deus, por assim dizer. Estavam profundamente familiarizadas com as Escrituras, sabiam versículos de cor, sabiam parte da Escritura, conheciam a história de Israel, sabiam as promessas do Messias. Eram pessoas versadas na Escritura. Mas isto nos diz que estar perto da palavra não é a mesma coisa que receber a palavra. Estar domingo após domingo exposto à palavra não é a mesma coisa que receber e acolher a palavra. Nós precisamos ter muito cuidado com isto.
E por isso nós frisamos isto muitas vezes. Porque nós podemos crescer na igreja. Podemos estar conhecedores de versículos, de passagens, de promessas, ser expostos ao ensino da Escritura domingo após domingo e ainda assim estarmos a rejeitar a palavra. Isto vale para o mais idoso, vale para o mais jovem, vale até para crianças que conhecem versículos de cor da palavra de Deus, mas que não é por estar exposto domingo após domingo à palavra de Deus que lhes traz salvação. Pode estar perto da palavra sem acolher a palavra. Cuidado, muito cuidado. Então este é o primeiro ponto que Paulo nos mostra. Diante da palavra de Deus, há pessoas que a rejeitam abertamente. Mas seguimos para o próximo ponto. Versículo 47 e 48. Diz-nos que outros então vão receber a palavra. Outros vão receber a palavra. Se neste primeiro momento o que nós vemos é a rejeição da palavra, algo oposto acontece a partir daí. Paulo diz que se vai virar para os gentios e diz no versículo 48 que, ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam, mais uma vez, a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Então eles glorificavam e se alegravam na palavra do Senhor. Notem, eles não se alegraram simplesmente com os pregadores. É tão bom ter missionários aqui. Nos falam da palavra do Senhor. Se alegraram com eles, se regozijaram com eles. Não. Eles alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. O foco estava na mensagem do Senhor. Era isso que mexia o seu próprio coração. Eles, depois de verem aquilo, porque Paulo cita Isaías, que nós já lemos hoje, não é? Este versículo, eu te pus como luz dos gentios a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. E nós já lemos esta passagem hoje no culto e aponta claramente para Cristo, aquele que é a luz dos gentios. Já no Antigo Testamento, proclamado como aquele que não era o Salvador só do povo de Israel, mas que seria a bênção para todas as nações, prometida desde Abraão. Tu serás uma bênção e todas as nações serão abençoadas através de ti. E nós percebemos isso claramente, que o filho de Davi teria um reino eterno, iria reinar para sempre. Cristo Jesus é o filho de Davi. Cristo Jesus é a semente prometida a Abraão. Cristo Jesus é aquele que traria bênção para todos aqueles que se arrependem e creem. Cristo Jesus é aquele que traria bênção para aqueles que estavam fora. Então não é difícil perceber porque é que eles se alegravam. Eles foram, e alguns deles eram prosélitos, ou seja, eram gentios que estavam a tentar entrar dentro da comunidade de Israel para adorar o Deus de Israel. Eles eram colocados de fora constantemente. Os gentios tinham que passar por um processo de desculturação. Eles teriam que perder a sua cultura, tinham que perder os seus hábitos, tinham que perder aquilo que era as suas características identitárias e colocar-se agora como israelitas quase. Serem circuncidados, obedecerem uma determinada lei. E eram colocados constantemente fora. Agora Paulo diz, porque vocês rejeitam, vocês vão ver. Aquele prometido lá no Antigo Testamento, ele vai trazer luz para os gentios. Eles vão fazer parte. Então eles alegravam-se, porque agora eles podem fazer parte. Eles alegravam-se porque agora eles fazem parte. Já não estavam na periferia, eles agora estavam no centro. Cristo Jesus não estava limitado a um povo específico, a uma cultura especial, a um sistema religioso exclusivo. Através de Cristo, as portas abrem-se para todo, mas todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Cristo Jesus pode ser salvo, independentemente da sua cultura, do seu país, do seu sistema religioso. É Cristo que salva. É isso que ele está a dizer. É Cristo que salva. Eles percebem que esta promessa não é para um grupo restrito e estão convidados também a participar. Portanto, alegram-se. Glorificam a Deus, porque agora podem fazer parte. Ouvem a palavra, a mesma palavra é proclamada. Uns rejeitam e outros estão a aceitar. E sabem, ainda hoje é esta mensagem que nós temos para proclamar. Que não interessa de que povo és. Não interessa de que cultura tu vieste. Que não interessa que língua tu tenhas. Uma coisa continua e permanece. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, independentemente de todos esses fatores externos, ele é salvo. E é a mesma mensagem que nós continuamos a proclamar aqui. Que não interessa o teu passado, que não interessa a tua cor de pele, não interessa aquilo que tu falas, não interessa a tua cultura, não interessa o país de onde vieste, não interessa nada disso. Uma coisa nos une, que é Cristo Jesus. Se tu creres em Cristo Jesus, tu serás salvo. Sem qualquer condição. Se tu
te renderes a ti mesmo, se tu desistires de ti mesmo, se tu reconheceres o teu pecado e te arrependeres do teu pecado e reconheceres em Cristo como Salvador, tu serás salvo. E continuamos a proclamar isto. Corre para Cristo. Alimenta-te de Cristo. Busca Cristo. Cristo continua, era e continua a ser o único caminho para a salvação. O único. O único. Nós não precisamos de fazer nada para sermos salvos, a não ser correr para Cristo, estender a nossa mão para Cristo. E todo aquele que faz isso recebe a palavra, acolhe a palavra, se alegra, glorifica a Deus. Porque Ele é merecedor de toda a glória e de todo o louvor. Confessa a Cristo como o Senhor da tua vida e tu receberás, acolherás a palavra e serás transformado. Esta é a mensagem que ainda temos hoje para proclamar. A mesma de Paulo e Barnabé continua a ser proclamada aqui hoje no Silveiro para gentios. Todos nós somos gentios. E todos nós somos convidados a nos alegrarmos e a glorificarmos a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Recebe e acolhe a palavra que ainda hoje continua a ser proclamada. Mas Lucas acrescenta algo interessante no final do versículo 48. Ele diz: e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Creram. Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. O livro de Atos está repleto de expressões do plano soberano de Deus em salvar um povo para si mesmo. Nós conhecemos algumas delas de cor. Diz o versículo 39, Atos 2, 39, desculpem. Porque a promessa nos diz respeito a vós e a vossos filhos, a todos os que estão longe, a todos quantos o nosso Deus, nosso Senhor, chamar. 2,47, louvando a Deus que indo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 11, 18 diz: ouvindo estas coisas apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida eterna. Ainda iremos ler em Atos 16, 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Ou, capítulo 18, versículo 9 e 10, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Uma cidade que ele ainda não tinha ido lá proclamar o Evangelho. Tenho muito povo nesta cidade. Portanto, é esta e outras passagens. Existem muitas outras passagens só no livro de Atos. Só no livro de Atos. Acerca do plano soberano de Deus em salvar um povo para si mesmo. E isto, eu sei que existem algumas questões com estes versículos, mas isto é de um consolo e de uma força enormíssima, irmãos. Nós muitas vezes dizemos assim: se Deus já soberanamente tem um povo para si, determinou um povo para si, porque nós devemos evangelizar? Irmãos, se dependesse de nós, da nossa retórica ou do nosso argumento, que outras pessoas fossem salvas, quem é que seria salvo? Ninguém. Nós querermos que o Senhor, Ele eficazmente chama para si os seus, é o motor da evangelização, é o nosso fundamento da evangelização. É precisamente porque há pessoas que o Senhor chama para si mesmo que nós continuamos a proclamar, que nós falamos com ousadia, com fidelidade. Somos fiéis ao chamado que Deus nos tem para que o Senhor possa agir de uma forma soberana, porque foi assim que Ele determinou que pessoas sejam salvas. Proclamando a palavra do Senhor. E é a nossa confiança que a palavra do Senhor nunca voltará para si vazia, porque Ele prometeu que isso aconteceria. E a palavra precisa ser proclamada e uns rejeitarão e uns aceitarão, e glória ao nome do Senhor por isso. Isto descansa-nos. Descansa-nos em relação aos resultados. Como perseverar proclamando fielmente a palavra do Senhor quando nós não vemos resultados? Nós não temos outra maneira. Algumas pessoas tentam torcer, manipular para obter resultados fora daquilo que é a palavra do Senhor, fora daquilo que é a eficácia da palavra do Senhor. Porquê? Porque estão mais preocupados com a sua parte naquilo que é o evangelismo do que com a parte do Senhor. Nós confiamos que o Senhor eficazmente chama mediante a proclamação da palavra do Senhor. Então o que é que nós somos chamados a fazer? Contar as pessoas? Contar os resultados? Nós somos chamados a proclamar fielmente a palavra do Senhor. E a continuar e a perseverar a proclamar fielmente a palavra do Senhor. E o Senhor usará esse meio para trazer arrependimento e vida no meio daqueles a quem nós proclamamos. E mais, também é um motor da nossa oração. Como é que nós oramos? Senhor, salva esta pessoa. Nós oramos confiados que o Senhor pode vencer a resistência de qualquer coração. Amém? O Senhor pode vencer a resistência de qualquer duro coração. E por isso nós nos ajoelhamos
confiando no poder soberano do Senhor, que pode vencer a resistência de qualquer coração. É a ação soberana do Senhor que nos faz ajoelhar com confiança que Ele tem poder para dobrar. Senão nós estaríamos ajoelhados diante das pessoas a dizer, por favor, por favor, por favor. Nós viramos para Deus, ajoelhamos diante de Deus a dizer, por favor, por favor. É diante de Deus, não diante das pessoas. Nós proclamamos com ousadia às pessoas, confiando que Deus soberanamente pode chamar para si as pessoas e tem poder precisamente para isso. Irmãos, há pessoas que estão ao nosso redor e que o Senhor está a chamar para si. Continuemos a proclamar ousadamente o Evangelho, porque é isso que Deus determinou para que as pessoas possam ser salvas. Proclamar o Evangelho, proclamar a palavra. Não fiquem muito preocupados se têm argumento certo. Se alguém vos vai fazer uma pergunta que vocês não sabem responder. Se vocês têm a retórica que precisam de ter para proclamar o Evangelho. Não fiquem demasiado preocupados com isso. Proclamem o Evangelho. Proclamemos o Evangelho. Porque sabemos que Deus é poderoso para vencer a resistência de qualquer coração. De qualquer coração. Então o Evangelho está aqui. Quando o Evangelho é proclamado, algumas pessoas rejeitam, outros, pela graça do Senhor, aceitam. E por fim, terminamos, versículo 49 a 52, a palavra continua a avançar. Diz o versículo 49 que a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. E o versículo 50 nos apresenta mais dificuldades, mais rejeição. Vejam, aqueles que estavam com inveja anteriormente, os judeus, incitaram as mulheres devotas de alta posição, os principais líderes da cidade, e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do território. Com mais dificuldade. Diz-nos o versículo 49 que a palavra do Senhor já não estava só em Antioquia, estava a espalhar-se por toda a região, e os judeus incitam sedição, incitam problemas, perseguição à palavra do Senhor e aos missionários, aos apóstolos. Mas o versículo 51 nos diz que estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icónio. O que eles estão a fazer não é propriamente eles não estão amargurados com a situação, com as pessoas. Eles sacodem o pó, algo que Jesus já tinha ensinado também nos Evangelhos, mas sacodem o pó como a dizer, nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos. Estamos de consciência plenamente limpa, de que fizemos a nossa parte diante de vocês. Nós proclamamos a palavra do Senhor e vocês abertamente a rejeitaram. Está em vós a responsabilidade. Estão a trazer condenação para vocês mesmos. Então eles sacodem o pó e avançam para outra cidade. E isto vai acontecer recorrentemente no livro de Atos, e particularmente nas viagens missionárias. Eles vão, pregam na sinagoga, são rejeitados, ou alguns creem, outros rejeitam. Eles pregam aos gentios, alguns creem, outros rejeitam. E eles são perseguidos por causa da mensagem do Evangelho, e eles partem para outra cidade, e o Evangelho propaga-se, o Evangelho continua a avançar. É isso que está a acontecer aqui, é isso que vai acontecer ao longo do livro de Atos. O Evangelho vai se espalhando, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de rejeição, mesmo no meio de perseguição. Não há nada, mas nada que abafe a palavra do Senhor. A expansão da palavra do Senhor. A perseguição vem, a palavra do Senhor continua. A palavra do Senhor não é abafada. As dificuldades vêm, a palavra do Senhor não é abafada. Ela continua a ser espalhada e a ser proclamada. A ser proclamada. A missão não termina, o Evangelho não para. E a rejeição de uma cidade não impede a expansão do reino de Deus. Há alguns que vão querer, alguns vão resistir, mas a palavra de Deus não depende da aceitação universal das pessoas. Mas o versículo final, versículo 52, nos diz algo acerca dos discípulos. Diz o versículo 52 que os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estavam a ser rejeitados. Estavam a ser expulsos. Percebemos o que está a acontecer numa dimensão física e numa dimensão emocional. Ambas as coisas são muito difíceis de lidar. Numa dimensão física, eles estavam a ser expulsos da cidade. Eles estavam ali para querer o bem daquelas pessoas e fisicamente estavam a ser colocados de fora. Fisicamente é difícil. Nós olhamos para a nossa vida, somos expulsos dos lugares onde nós vamos a bem, mas somos aceitos, somos recebidos como alguém que vem de mal. Isso é difícil. Mas por outro lado, eles estavam também a lidar com pessoas que estavam a rejeitar não só eles, colocá-los de fora, mas rejeitar a sua mensagem, o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação. Eu posso arriscar-me a dizer que isso talvez seja mais difícil. As pessoas desconsiderarem aquilo que nós dizemos, rejeitarem aquilo que nós dizemos,
a não aceitarem aquilo que nós consideramos que são as melhores notícias para elas. Elas rejeitam abertamente e nos perseguem por causa disso, ridicularizam por causa disso. É isso que está a acontecer com estes discípulos. Estão a ser colocados de fora, estão a rejeitar o seu trabalho e o seu esforço. Mas a reação deles é estar cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Porquê? Se eles olhassem para os resultados, estariam tristes. Mas eles olham para o Senhor, que pode, no meio da fidelidade que eles estão a ter em proclamar o Evangelho, está a trazer resultados. Uns estão a rejeitar, mas outros estão a aceitar, e a palavra do Senhor continua a ser espalhada. Eles estão alegres simplesmente por fazer parte do processo. A mensagem não é o Evangelho do apóstolo Paulo. Não é o Evangelho ou as boas notícias de Barnabé. Estamos a falar das boas notícias de Jesus Cristo e da expansão do seu reino. Portanto, eles estão alegres, felizes no Espírito Santo por simplesmente terem a possibilidade de fazer parte deste grande empreendimento, de fazer parte da mensagem, do espalhar da mensagem do Evangelho. A pergunta para ti, meu irmão ou minha irmã, é se tu estás contente, alegre, por fazer parte deste empreendimento que é muito maior do que nós. Somos uma pequena gota num oceano que é o Evangelho de Cristo a ser espalhado por este mundo fora. Tu estás feliz por fazer parte, independentemente das circunstâncias. Ninguém no teu trabalho aceita o Evangelho. Tu tens proclamado fielmente. Tu tens falado a palavra fielmente. Tens aproveitado algumas oportunidades. É óbvio que não aproveitas todas. Podias aproveitar mais. Sim, com certeza todos nós poderíamos aproveitar melhor as oportunidades que o Senhor nos dá. Mas tu tens feito isso por amor ao Senhor. E ninguém aceita. Alegra-te no Senhor. Tu estás a fazer parte da missão, da expansão do reino. Ainda que não vejas os resultados agora. Mas alguém aceitou. Alegra-te no Senhor. Porque o Senhor dignou-se de usar-te como instrumento para que essa pessoa ouvisse a palavra do Senhor e pudesse render-se aos seus pés. Alegremos-nos no Senhor, independentemente das circunstâncias. Simplesmente pelo facto de nós pertencermos a esta expansão do reino. A palavra do Senhor continua. Apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar da rejeição, a palavra do Senhor continua a expandir-se. Irmãos, estamos numa aldeia aqui. Como é que é possível o Silveira ter recebido o Evangelho? Impensável. É impensável. Pensem no sítio mais remoto. Não é este. Graças ao Senhor não vivemos no sítio mais remoto. Talvez Braga seja o sítio mais remoto. Não sei. Mas pensem no sítio mais remoto, no meio das montanhas dos Himalaias, numa tribo em África bem escondida. Pensem nos sítios mais remotos do planeta. E o Evangelho a chegar lá. Pessoas a darem a sua vida para que o Evangelho chegue lá. Contentes e felizes simplesmente por fazerem parte da expansão do reino e da expansão da palavra do Senhor. Que maravilha, Senhor. Que maravilha, que privilégio nós temos de fazer parte da expansão do reino. Alegremos-nos com o facto de estarmos a ser usados pelo Senhor para proclamar a sua palavra. A palavra do Senhor está a ser proclamada. Mesmo que seja ridicularizada ou ativamente perseguida, pacientemente nós vamos proclamando a palavra do Senhor e sendo parte incluídos nesta expansão do reino e da palavra do Senhor. Irmãos, irmãos e amigos, eu termino com o seguinte. Estamos aqui diante de uma decisão. Lembrem-se o capitão, o comandante Sully e aqueles 155 pessoas a bordo. E ele precisou tomar uma decisão diante da situação onde ele estava. E diante da proclamação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é inequívoca. Todos tomam uma decisão. Estamos todos nesta viagem descendente. Novidade das novidades, o avião vai aterrar. Todos nós, sem exceção, iremos um dia morrer. Todos nós, sem exceção, iremos um dia sermos presentes diante do justo juiz. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Estaremos todos perante Deus. O avião vai aterrar. Nós todos precisamos tomar uma decisão quanto à mensagem e à proclamação da palavra. E a pergunta é, para ti, que decisão estás a tomar? Estás a aceitar a palavra do Senhor? A aceitá-la no teu coração? A render-te aos pés do Senhor? A aceitar a salvação que te é prometida? E com isso, o privilégio também de fazeres parte da expansão do reino? Ou estás a rejeitar a palavra do Senhor? Estás a adiar a palavra do Senhor, que em si mesmo já é uma rejeição,
Porque, mais uma vez, o avião vai aterrar, nós todos chegaremos lá e todos estaremos perante Deus. E adiar uma decisão não significa nós pairarmos no céu o tempo todo. Não significa nós não morrermos e não estarmos perante o justo juiz de toda a terra. Não significa. Precisamos tomar uma decisão. E a decisão que é colocada diante de ti hoje é vida ou morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.